O ED Sergipe desembarca em São Cristóvão, cidade-mãe com 435 anos de história, sendo a quarta cidade mais antiga do Brasil e a mais antiga de Sergipe. A cidade abriga o patrimônio da humanidade reconhecido pela Unesco, que é a Praça São Francisco. E eu convido vocês a embarcar nessa aventura. Vem comigo! E seguimos para o ponto central da nossa visita, a Praça São Francisco, no coração da cidade. Afinal, ela merece um capítulo à parte nesse programa. Patrimônio da Humanidade desde 2010, de acordo com a Unesco, a praça tem grande valor histórico, paisagístico, urbanístico e sociocultural. Em qualquer um dos 4 lados, a vista alcança um cenário de beleza e história. É impossível andar por esses ladrilhos, observar essa paisagem e não se questionar sobre todos os momentos já vividos nesse lugar. Estamos na Praça São Francisco, um complexo de monumentos históricos de valores imensuráveis. E para falar sobre os elementos que compõem a praça, nada melhor do que quem entende do assunto, o diretor do Arquivo Público aqui de São Cristóvão, historiador e pesquisador do assunto. Com ele, Adailton Andrade. Adailton, muito obrigada por nos receber. E vamos começar. O que é que tem nessa praça de histórico, né, que é patrimônio da humanidade reconhecido pela Unesco? Pronto, começar pela justificativa de São Cristóvão receber esse título, ser reconhecida pela Unesco como patrimônio da humanidade. Nós estamos justamente aqui na praça, está completando agora 15 anos de chancela. E essa praça é o que preserva ainda a primeira chegada da Ordem Franciscana e preserva o que tem ainda de resquício do Brasil colonial. Aqui preserva toda essa arquitetura e a justificativa maior de ser reconhecido como patrimônio da humanidade é o conjunto arquitetônico da praça, né? O quadrado dela, uma expressão muito aproximada da Praça Maior espanhola. Nós temos aqui a Igreja da Ordem Terceira Franciscana, ao lado funcionou a Assembleia Provincial, aqui à frente funcionou o Palácio do Governo, Palácio Provincial, e ao lado ali Santa Casa de Misericórdia. E não podia deixar de compor também as residências particulares, né? Não existe uma comunidade, uma cidade sem ter povo morando. E essa praça ela é reconhecida porque era nessa praça e é ainda hoje que se concentrava todas as atividades políticas, religiosas, culturais. Há uma dúvida, né, sobre a influência, né, as influências aqui na construção, na criação daqui da praça. Há livros, né, que falam da influência espanhola, né, e fala também da influência portuguesa. A nossa colonização portuguesa, mas quando houve o início da colonização, Portugal estava sob o domínio da Espanha. Filipe II tinha tomado, também tinha recebido o trono de Portugal, e Portugal e Espanha estavam unidos numa única bandeira, que era a bandeira da União Ibérica. Então, quando isso aqui foi construído, recebeu as ordens de Portugal no governo, no reinado de Filipe II, que veio as ordenâncias, chamado Código Filipinos. Então, as ordenanças filipinas diziam como era que era para construir, qual o tamanho, qual a distância de um monumento para outro. E hoje nós temos o plano diretor que rege essa questão da arquitetura do lugar. Dentro deste quadrado da praça foi constituído o poder religioso, que é o convento, mais conhecido por São Francisco, em função da igreja ao lado, que também já foi a Assembleia Provincial e hoje é o Museu de Arte Sacra. Cada detalhe dessas esculturas do museu nos levam a uma viagem no tempo.
encontro com a trajetória que nos trouxe até aqui. Adailton, tudo isso aqui, onde a gente pode encontrar documentado? Tem documento sobre a Praça São Francisco? Sim, nosso arquivo hoje está pronto para receber o curioso, o pesquisador, o visitante, o professor. Vamos visitar nosso arquivo? Vamos lá. Que eu queria que você contasse agora desse contexto, Adailton, do século XVII ao século XIX, quando se deu, né, toda a história que está preservada até hoje da Praça São Francisco. Essa história que está completando agora 15 anos de reconhecimento da Unesco, a chancela da Praça São Francisco. E é interessante que quando essa história é contada, nós esquecemos um pouco de citar nessa história as ordens religiosas. Aquilo ali foi tudo construção dos franciscanos na época, isso é século XVII. E a Praça São Francisco, ela tem uma presença dos franciscanos aqui e uma herança espanhola. A gente confunde muito com o que tem de herança espanhola e portuguesa. Nós temos na Praça São Francisco a igreja da Ordem Terceira Franciscana, nós temos um São Francisco de Assis com a caveira na mão. Você só vê isso nas igrejas espanholas. Então, São Cristóvão se candidatou, vai fazer 15 anos agora de chancela, e foi um exemplar único ainda de um barroco daqui do nosso Nordeste, né? Hoje nós temos expressões barrocas, tanto Salvador e São Cristóvão agora. A única praça que preserva a estrutura da Praça Maior espanhola foi São Cristóvão. As demais, em Recife, aí, era muito pequena, muito pequenininha. E São Cristóvão tem aquela estrutura de ter a Santa Casa Misericórdia, Palácio Provincial, Assembleia, já dizem Praça Maior, que é a Praça Maior espanhola. O dia também é de falar da Praça São Francisco como arena para as manifestações culturais e apresentações artísticas, a exemplos da Procissão Senhor dos Passos e o Festival de Artes de São Cristóvão, que foi criado na década de 70 e segue até hoje mobilizando milhares de pessoas às ruas da praça. A gente usa a Praça São Francisco como palco principal das atividades do ano todo. Então começou esse ano com a Seresta, que a gente retomou. A Romaria do Senhor dos Passos, ela acontece aqui nessa praça. Historicamente, no domingo tem uma procissão, que é a procissão maior, que é a procissão do encontro, onde Nossa Senhora encontra com o filho. Então a praça fica tomada por romeiros, por turistas, por curiosos. Dentro desse calendário gigantesco, tem o São João, que a gente está trazendo para o centro histórico aqui para cima. Ele historicamente acontecia na Cidade Baixa, mas não comporta mais a quantidade de pessoas. Então a gente entendeu que ele poderia subir, porque a gente tem todo o centro histórico. A gente não gasta com cenografia, porque não tem nada mais bonito do que a praça, né, do que esse entorno. Então acaba complementando o layout de uma festa, da festa em si. E durante todo o ano tem a programação da Seresta, que a gente vai fazer de 3 em 3 meses. Tem atividades menores, que são os ensaios abertos, que são encontros de grupos folclóricos da cidade e de outras cidades, que funcionam como se fosse um intercâmbio, né? Eles tocam junto, tem rodas de conversa, as pessoas participam, eles fazem contação de história de como foi o processo de formação dos grupos. São grupos centenários que a cidade possui. E a visita à cidade-mãe não para por aí. Quem vem ao município não precisa se deslocar muito da Praça São Francisco para conhecer o artesanato local. E neste contexto de história, arte e cultura, nós temos aqui em São Cristóvão o ateliê Nivaldo Oliveira, o representante da xilogravura no estado. Você vai conhecer agora um pouco desta arte que veio da China e foi introduzida aqui no Brasil no século XVIII pelos portugueses. O artista chegou a São Cristóvão para participar da restauração da igreja de Nossa Senhora do Carmo, em 2009. E hoje está completamente conectado com o patrimônio cultural do município. Ele recebe visitantes em seu ateliê, onde realiza cursos, manuseia as prensas de xilogravura e esculturas. Ótimas lembranças de viagens.
A xilogravura, nós tem essa referência do Nordeste com sua marca de sua xilogravura, com sua identidade própria, né? Aqui no ateliê não deixa de ser diferente, né? Nós temos uma xilogravura e o Nivaldo Oliveira, embora seja baiano, mas é a referência da xilogravura dentro do estado de Sergipe. A cada xilogravura temos que construir uma matriz. Como é feita essa matriz? Para cada matriz nós desenhamos na madeira e aí entalhamos essa madeira com formão, com buril, com estilete, com canivete, com faca. Entalhamos essa madeira. Após entalhar a madeira, criando a matriz, nós aplicamos a tinta. Aqui eu estou entintando uma matriz de xilogravura, que por sinal eu falo aqui um pouco da Praça São Francisco, essa praça que é tombada. Então, Nivaldo, a matriz é a madeira, no caso? A matriz é a madeira. É a madeira. O papel vem a impressão, certo, que finalizamos com a xilogravura. Olha, vou colocar ela aqui debaixo de uma prensa. Essa aqui é uma prensa. Eu prensei duas e aí eu tenho o resultado da xilogravura. Olha essa xilogravura. A Praça São Francisco. Atrelado ao roteiro, fomos conhecer a Casa dos Briceletes, onde a comercialização de um dos doces mais tradicionais de São Cristóvão tem uma íntima conexão com a história local. Quem visita o município de São Cristóvão não sai sem conhecer os famosos briceletes. Esses biscoitos que carregam muita tradição e história e por isso se transformou em patrimônio imaterial cultural do estado. Agora vamos conhecer Dona Vera, responsável por essas famosas delícias que são os briceletes, que já se consolidou como um importante elemento aqui no município. Dona Vera, seja bem-vinda. Muito obrigada. Conta pra gente, né, essa tradição, essa história que os briceletes carregam, né, no tempo aí daqui em São Cristóvão. Então, vamos lá tomar um cafezinho para eu lhe contar essa história que é muito longa. Vamos embora. Uau! Olha o que Dona Vera reservou aqui pra gente. Dona Vera, então me conta, né, a história dos briceletes aqui no município. Então, os briceletes vieram pelas as freiras que trouxeram esses briceletes aqui para a cidade. E nesse tempo eu aprendi, né? E aí depois as freiras foram embora e ficaram aqui. Elas doaram as máquinas para 6 funcionários, sendo que 2 foram embora, depois mais 2 foram embora e ficou só eu e Manuel. Ao passar do tempo, a gente usou o útil ao agradável e aí casamos. E hoje estamos juntos fazendo os briceletes para a alegria de todos. Então quer dizer que os briceletes históricos têm tradição, têm cultura e também têm amor, né, Dona Vera? Exatamente, exatamente. Bem, eu estou aqui, diante aqui desses biscoitos. Eu vou provar um porque eu já não estou resistindo, né? Vou provar para ver. Delícia, Dona Vera. Aprovado, né? Eu que preciso que a senhora me ensine a receita. A senhora me ensina? Ensino sim, vamos lá? Vamos lá. A gente começa a fazer os briceletes e passa todo o dia aqui, que é para terminar as entregas, para fazer entregas e para vender na porta. Eu quero saber agora, Dona Vera, qual o segredo da massa, né? Essa massa deliciosa, o que é que tem nessa massa? Então, minha filha, o segredo está guardado a 7 chaves. Não conto para ninguém. Posso lhe contar a você os ingredientes e como você faz. Não perde, né? Eles podem ficar armazenados por quanto tempo? Um pacotinho? 30 dias. 30 dias, Ele né? tem a validade de 30 dias se você conservar em um isopor. Ninguém sai de São Cristóvão sem provar seus briceletes, né, Dona Vera? Ninguém sai de São Cristóvão sem provar. Provou, gostou, quer comprar mais, pede para mandar pelo correio. Geralmente as pessoas vêm de São Paulo, que é muito longe,
E então eu coloco no correio e eles levam. Dona Vera, eu observei a massa leve, biscoito fino, tem um gosto de laranja, limão. Pega limão e laranja na massa, como essa massa a senhora pode falar, o pulo do gato a senhora não vai falar que eu já sei. Não. A senhora pode falar por alto. Qual o básico da receita? Então, na receita aqui dos briceletes, nós usamos farinha de trigo, leite, ovos, laranja, limão, açúcar. E assim, é uma magia. Fazer os briceletes é uma magia. É fé e amor, né, dona Fé Vera? e amor. E ainda falando em delícias de São Cristóvão, vamos conhecer Dona Marieta, que além de muita história para contar, ela faz as melhores queijadinhas do estado. Aqui é onde tudo acontece, a magia acontece das queijadas. Tudo é não aqui isso? nessa Tudo é cozinha, aqui. tudo Tem a aqui. receita, É. a senhora prepara a receita, não é isso? É. Qual o ingrediente da receita? Coco, açúcar, ovos, farinha pó, que neném come, que a criancinha come, que faz mingau, engrossante, e cravo e canela como na senzala. E o amor, né, Dona Marieta? É, tenho certeza que é grande. Aqui, essa capinha é para imitar a dos portugueses, a do engenho, onde nossa avó morou, não é? Que ela aprendeu lá, não tinha a forminha está ali para você ver. Aí você faz assim, ó. Essa capinha que a senhora fala, ela é feita com o quê? Farinha, pó e água. Para Não faz para segurar o recheio. o recheio, não é isso? A senhora mantém, preserva a tradição artesanal, que Da era nossa bisavó. Continuamos do mesmo jeito. 300 anos de história. Na nossa parte, mais ou menos isso. Agora ainda falta a da bisa, não é? Porque ela era escrava legítima. Ela veio da África. Minha avó morreu com 105, tem 28 anos que faleceu. Mamãe morreu com 94, tem 20 anos e eu tenho 80. Nós já estamos chegando aos 300, né? Nós três. E com a bisa tem mais. Quanto a senhora produz por dia? Ontem nós fizemos 450, já vendemos. E hoje estamos fazendo mais do que isso. E toda sai. Toda sai, de noite não tem mais. Eu agradeço a Deus toda hora. Digo, meu Deus, quem me dera minha mãe viva, minha avó, para ver o sucesso da queijada, para ver como nós deixamos de passar fome. Com a queijada, aqui ninguém nunca teve emprego. Inicialmente, o doce era feito à base de farinha de trigo e queijo, daí o nome queijada. Mas esse último ingrediente, depois, foi substituído pelo coco, o toque local, que em 2011 permitiu a guloseima receber o título de Patrimônio Cultural e Imaterial de Sergipe. Viemos conhecer aqui também a casa das queijadas, onde eu já fui na cozinha ver como é que faz. E aí, melhor ainda que não são feitas com farinha de trigo, que a minha filha tem alergia a glúten. Já comprei e estou levando também. Amei! E vou voltar outras vezes. O É de Sergipe em São Cristóvão termina aqui. Eu vou aproveitar e tomar o meu café e degustar dessas delícias da cidade, enquanto eu contemplo esse fim de tarde histórico na Praça São Francisco. Até lá!